de chegar aí no ar. Bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Vamos que vamos, nobres senhores, acerca do direito à informação. Exatamente o que você ouviu. Levanta da poltrona, folgado, se inscreva no canal, ajuda a fortalecer a casa e vamos seguir em fila, em ritmo. Exatamente, mantenha-se atualizado e informado. Vídeos diariamente e periodicamente acerca dos seus direitos e também deveres e obrigações, responsabilidade dos empregados e empregadores do Brasil. De acordo aí com o artigo 392 no Brasil, acerca aí da licença à maternidade. A Constituição de 1988 trouxe ao mundo jurídico um prazo aí de 120 dias para a gestante ter o seu filho e se recuperar do parto. Vamos aí discorrer artigo por artigo. Ressalte que a licença poderá ser concedida entre o 28º dia antes do parto e a ocorrência deste. Teremos que observar que tal período de repouso, antes e depois do parto, estão sujeitos à extensão de 2 semanas, cada um mediante atestado médico. A lei, entretanto, 11.770 de 2008, cria o programa Empresa Cidadã, que é destinado à prorrogação da licença maternidade mediante concessão de incentivo. Já falamos, já recapitulamos anteriormente. O atestado médico é o passaporte para a gestante se licenciar legalmente das suas atividades laborais. Vale salientar que esse prazo poderá ser estabelecido por ordem médica, caso seja conveniente e necessário para a saúde da mulher grávida. Tempo não superior a 2 semanas. Antes e mais 2 semanas depois do parto. Entretanto, senhor, se essas atividades laborais da mulher forem incompatíveis com seu estado de gravidez, será assegurada a sua transferência de função quando as condições de saúde originarem ou exigirem, bem como a sua retomada da função anteriormente exercida. Por exemplo, logo após o seu retorno ao trabalho e ainda a garantia de dispensa da jornada pelo tempo necessário para a realização de no mínimo 6 consultas médicas e demais exames complementares. É assegurado a sua garantia. A gestante também pode ser fixada por meio de decisão judicial em que a sede de reclamação trabalhista seja requerido o quê, cara? O cumprimento de uma obrigação de fazer, ou seja, que do pleito conste um pedido constitutivo. A garantia de empregado à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Assim, pode ser realizado período alternativo em reclamação trabalhista, reintegração ou indenização que dependerá da efetivação da ação ao tempo da licença gestante, da qual resultará o direito correspondente ao referido período de proteção ao emprego, de acordo com a súmula 244 do TST. Por derradeiro, temos a súmula 244 que vai trazer uma discussão bastante pertinente e oriunda acerca do desconhecimento do estado de gravidez pelo empregador, que não afasta o direito de pagamento da indenização decorrente da tal estabilidade. O artigo 10, inciso 2, a linha D, e dos atos de disposição constitucional transitória, ainda que a garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se essa se der durante o período de estabilidade. De contrário, a garantia restringe-se à indenização pelos direitos correspondentes ao período de estabilidade. Nesse viés, o Tribunal Superior do Trabalho, consolidou outra forte polêmica que envolve a empregada gestante
nas hipóteses em que estivesse sob a tutela de um contrato por prazo determinado. Nesse caso, os julgados eram conflitantes e indicavam a possibilidade da dispensa, e se tratando de pacto aprazado e pré-determinado entre as partes contraentes. Contudo, a revisão da súmula 244 do TST pretendeu ignorar as condições contratuais apostas e preservar o que? A condição humana ou a proteção inexorável do trabalho da mulher, de acordo com a súmula 244 do TST. Entretanto, nobres senhores, no artigo 392-A, a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção da criança será concedida licença maternidade nos termos do artigo 392. No 392-B, em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período de licença maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou do seu abandono. O artigo 392-C aplica-se no que couber o disposto no artigo 392-A e 392-B ao empregado que adotar ou tiver guarda judicial para fins de adoção. O artigo 393, durante o período a que se refere o artigo 392, a mulher terá direito ao salário integral e, quando variável, calculado de acordo com a média de 6 últimos meses de trabalho, bem como aos direitos e vantagens adquiridos, sendo-lhe ainda facultado reverter a função que anteriormente ocupava. O auxílio maternidade é provento em que o empregador adianta a empregada gestante e depois reembolsa junto à Previdência Social. Será referente ao mesmo valor recebido por ela enquanto estava na ativa, ressalvando-se que, nos casos de comissionados ou daquelas assalariadas com ganhos variáveis, a gestante perceberá o que? Uma média dos últimos 6 meses de trabalho, bem como todos os benefícios garantidos ao cargo que ocupava. Sobre a tutela do parágrafo 1º do artigo 392 da CLT, o que quer dizer, o que isso significa? Que a licença maternidade poderá ser providenciada 28 dias antes do parto e 120 dias. E se não é obrigatória, garante que a determinação do prazo contratual de experiência não impossibilite a dispensa da empregada gestante durante o pactuado, ressalvando-se a indenização prescrita no artigo 479 da CLT. É possível ficar atento a esses questionamentos. O artigo 394 vai nos trazer o seguinte remédio: mediante atestado médico, a mulher grávida é facultado romper o compromisso resultante de qualquer contrato de trabalho, desde que esse seja prejudicial à gestante. Caso o empregador resolva reincidir o contrato de trabalho de uma gestante, terá de pagar uma indenização, uma pecúnia em dinheiro vivo, equivalente ao período da estabilidade, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Artigo 10, inciso 2, a linha B, e dos atos de disposição constitucional transitória da Constituição Federal de 88. A nossa magna carta, ou seja, arcar com salários, o que teria direito a mulher grávida exatamente do dia da dispensa até o final do seu período de garantia no emprego. Se, porém, senhores, a gestante estiver desempenhando função absolutamente incompatível com seu estado de gravidez, sendo ignorado pelo empregador, poderá reincidir o contrato,
rescindindo o contrato de trabalho e percebeu que, na mesma razão, valores determinados para as dispensas sem justa causa. Entretanto, o melhor, haverá rescisão de contrato de trabalho, calculada como se tivesse ocorrido a dispensa pelo empregador, e não pelo pedido de demissão do empregado. O artigo 394-A. Sem prejuízo de remuneração, nesta incluindo o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada com a sua previsibilidade na Lei 13.467 de 2017. Temos aí o inciso 1, 2 e 3. Entretanto, a Lei 13.467 traz a possibilidade da gestante trabalhar em ambientes com grau médio ou mínimo de insalubridade, exceto se apresentando atestado médico que desaconselhe tal exposição mediante radiações ou complicações que venha a inviabilizar o seu exercício de trabalho de ocupações, e em troca do trabalho nessas condições paga pelo adicional respectivo. A proteção da mulher em geral é uma conquista que perdura por anos, cara, e que recentemente vem sendo acolhida e tolhida de todas as formas para evitar o seu preconceito e a sua discriminação, mulher. Então, de forma tão tímida e paulatina, pelas mais diversas correntes legislativas do país e doutrinadores, senhores. Por óbvio, a gestação exige cuidados especiais. E por essa regra não é aconselhável permitir que a mulher grávida trabalhe em locais insalubres, sobre qualquer grau de exposição que venha trazer prejuízo e qualquer transtorno na sua compleição física e emocional durante o seu período de gestação. A empregada lactante será afastada de atividades consideradas insalubres em qualquer grau ou apresentar atestado de saúde emitido por seu médico de confiança, recomendando o afastamento durante a lactação. O artigo 395 é em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes do seu afastamento. Somente nos casos de aborto não criminoso, a mulher terá direito a um afastamento de 2 semanas sem prejuízo do salário, garantido o seu retorno à função que ocupava anteriormente. O artigo 396. Para amamentar o filho, até que este complete 6 meses de idade, a mulher terá direito durante a jornada de trabalho a 2 de descanso especiais de meia hora cada um, cara. E no parágrafo único, quando exigir a saúde do filho o período de 6 meses, poderá ser dilatado a critério da autoridade competente. A mulher poderá o quê? O que quer dizer que isso significa amamentar o seu filho até que este complete 6 meses de idade, no próprio local de trabalho ou em casa, se morar próximo ao local de trabalho, pois serão concedidos 2 intervalos intrajornadas de meia hora cada um, visando o bem-estar de quem? Da criança. E caso a saúde do menor exija, poderá ser dilatado esse prazo a critério médico e da autoridade competente no Ministério do Trabalho e Emprego. No período de amamentação, empregadas e empregadores poderão ajustar seus horários e respectivos intervalos
por meio de acordos diretos, sem a interferência de normas coletivas de trabalho. O artigo 397, o SESI, o SESC, a LBA e outras entidades públicas destinadas à assistência à infância manterão ou subvencionarão de acordo com as suas possibilidades financeiras escolas maternais e jardins de infância, distribuídos nas zonas de maior densidade de trabalhadores destinados especialmente aos filhos das mulheres empregadas. Entretanto, os órgãos e instituições públicas e privadas que tratam do trabalho como o SESI, o SESC e outros, responsabilizar-se pelo quê? Pela criação de políticas de proteção à maternidade e de condições próprias ao desenvolvimento dos filhos das mulheres trabalhadoras. A Lei 11.770 de 2008 criou o programa Empresa Cidadã. Procure aí na sua empresa, cara, que é destinada à prorrogação da licença maternidade mediante concessão de incentivo fiscal e altera a Lei 8.212 de 91. Assim, para a empresa que adotar o sistema, o afastamento da empregada gestante ficará prorrogado por mais 60 dias, além do que? Além dos 120 dias previstos nos inciso 8º do artigo 7º da Constituição, totalizando aí, cara, 6 meses de proteção à maternidade. O artigo 399, o ministro do Trabalho, Indústrias e Comércios conferirá diploma de benemerência aos empregadores que se distinguirem pela organização e manutenção de creches e de instituição de proteção aos menores em idade pré-escolar, desde que tais serviços se recomende por sua generosidade e pela eficiência das respectivas instalações. Entretanto, essa dedicatória de benemerência ao Ministério do Trabalho e Emprego, aos empresários que promovem reais condições de trabalho, vai aqui, meu estimas, as suas empregadas, bem como estarão livres de qualquer ônus decorrentes de não cumprimento de normas de proteção ao trabalho da mulher. O artigo 400. Os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período da amamentação deverão possuir no mínimo um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária. Será necessário que a instalação de berçário, sala própria de amamentação, cozinha que comporte alimentos específicos para bebês e sanitários, para dar condições à trabalhadora de manter seus filhos próximo durante o período de amamentação. A viabilidade ou a inviabilidade de uma empresa ter um berçário. Mas é plausível, é recorrente e necessário ao atendimento à empregada. A empregada que está assalariada e que se preze os seus direitos. Acerca das penalidades do artigo 401, pela infração de qualquer dispositivo desse capítulo, será imposta ao empregador a multa de 2 a 20 valores de referências regionais aplicada pelas delegacias regionais do trabalho e emprego ou por autoridades que exerçam funções. Entretanto, o 401B foi vetado e acerca das irregularidades detectadas pelos fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, geram a imposição de penalidades administrativas sem prejuízo de futuras ações trabalhistas
que os prejudicados podem mover na Justiça do Trabalho. Tais penalidades podem variar conforme a pena e grau de incidência. Da proteção do trabalho do menor, cara. Temos aí as disposições gerais que estão registradas no artigo 402. Considera-se menor para os efeitos dessa consolidação o trabalhador de 14 anos até 18. Considera-se menor de 14 a 18 anos. O parágrafo único. O trabalho do menor reger-se pelas disposições do presente capítulo, exceto no serviço em oficinas em que trabalhem exclusivamente pessoas de família do menor, esteja este sob a direção do pai, mãe ou do tutor. Observado, entretanto, o disposto nos artigos 404 e 405 e na seção 2 da CLT, consolidação das leis trabalhistas. No artigo 403, é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo nas condições de aprendiz a partir dos 14 anos. No parágrafo único, o trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, moral e social, em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Esteja atento ao trabalho do menor, aquele que não vai à escola. Geralmente, qualquer superexposição que possa influenciar uma negativa da não frequência do menor pode ensejar em multas gravíssimas até a responsabilidade dos pais. Em seu artigo 402, a CLT considera a menoridade entre 14 e 18 anos para efeito de legislação trabalhista. Vai nos trazer e nos dizer que dos 14 aos 16 serão permitidas atividades de aprendiz, atendendo os requisitos definidos na lei. A CLT excepciona o trabalho realizado sob a tutela dos pais ou responsável em oficinas próprias ou em casa, não definindo para este um limite mínimo de idade. Esta atividade não será regida pela legislação trabalhista, a menos que se trate de atividade comercial, em que o menor seja submetido a condições diversas do trabalho familiar. Como, por exemplo, consertar um veículo que atenda exclusivamente à residência onde mora, cuidar de horta, etc. Primeiro devemos, diferenciar trabalho de aprendizado, com naturezas distintas e opostas. Trabalho efetivo é o realizado por meio de obrigações de fazer do empregado, ou seja, de prestar serviços que acrescentem ao patrimônio do empregador, e de obrigações de dar do empregador, ou melhor, de recompensar o trabalho realizado com salário. O aprendizado tem outra natureza. Há interesse do empregador em formar mão de obra especializada para utilizá-la em seu benefício no futuro. E há interesse do aprendiz em desenvolver um ofício com eficiência. O contrato de aprendizagem está rigorosamente disciplinado nos artigos 424 e 433 da CLT, tendo definidas o que é as diferenças entre trabalho e aprendizado. Vale lembrar que ao menor de 14 a 16 anos é permitido tão somente atuar como aprendiz. Porém, aos menores de 16 a 24 anos, será opcional praticar aprendizado ou trabalho, assim abalizado pela alteração dos incisos 33 do artigo 7º da Constituição e pela emenda constitucional número 2098,
e o texto do artigo 428 da CLT. O artigo 404, ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno, considerado esse o que for executado no período compreendido entre 22 horas e as 5 horas. É vedado o trabalho noturno aos menores de 18 anos, assim considerada toda atividade realizada das 22 horas às 5 horas na zona urbana. Em zonas rurais, o período noturno é dividido conforme a atividade desenvolvida, sendo para a pecuária das 20 às 4 horas e para a agricultura das 21 às 5 horas da manhã. Então temos aí essa diferenciação. O artigo 405. Ao menor não será permitido o trabalho, inciso 1, nos locais e serviços perigosos ou insalubres, constante de quadro para esse fim aprovado pela Secretaria da Segurança no Trabalho. Inciso 2, em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade. Entretanto, nobres senhores, temos alguns parágrafos, algumas alíneas. Temos aí no parágrafo 3º, na linha A, prestado de qualquer, ou seja, o parágrafo 3º considera-se prejudicial à moralidade do menor o trabalho. A linha A, prestado de qualquer modo em teatros de revistas, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dancing e estabelecimentos análogos. A linha B, em empresas circenses, em funções de acrobatas, saltimbanco, ginasta e outros semelhantes. A linha C, de produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos que possa, a juízo da autoridade competente, prejudicar sua formação moral. A linha D, consistente na venda, avarejo de bebidas alcoólicas. É proibido o trabalho do menor em locais com níveis de insalubridade ou de periculosidade. Insalubridade e periculosidade. Os menores não poderão trabalhar em casas noturnas como boates, discotecas, quadras de escolas de sambas e similares. Também são proibidas atividades em salas de projeção e teatros que apresentam espetáculos imorais obscenos, bem como empresas circenses que exijam que apresentações dos menores em trapézios, camas elásticas em atividades que se espalhem por vários locais sem endereço fixo, por exemplo, saltimbancos. Entretanto, tais proibições constadas em lei, por mais que o tempo diga o contrário, são sujeitas à imposição de penalidade pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Atualmente, entretanto, vemos diversos menores desenvolvendo esses tipos de atividades, até focalizados pelas emissoras de televisão sobre a vista de autoridades competentes, até a própria mídia, até os meios de comunicação, vem divulgando ou traz essa publicidade, que muitas vezes para a criança há abusividade de direito. Sem dúvida, trata-se de uma evolução natural do mundo em que vivemos, que está carregado de uma boa dose do bom senso. Não há motivos de punições para aqueles que não ultrapassem os limites do aceitável, daqueles ignorantes, inatos, indoutos, ou que são desprovidos de conhecimentos e discernimentos necessários. A lei do trabalho veda tal situação, porém tal proibição não condiz com a realidade.
Hoje, milhares de menores estão nas ruas, abandonados, à mercê da própria sociedade. São vulneráveis, são delinquentes, vivem no ócio, vivem moribundos e maltrapilhos, sem amparo de quem? O cara do poder público, responsável pelo seu bem-estar. Mesmo assim, a vedação é vigente e os menores que trabalham nas ruas e logradouros públicos devem provar que essa atividade é fundamental para a sua própria sobrevivência ou dos seus familiares. Autorizada, consequentemente, pelo juiz da infância e da adolescência, com base no ECA. Entretanto, é proibido ao menor trabalhar vendendo ou distribuindo jornais, revistas ou outras publicações, norma que se torna incompreensível quando se pensa no símbolo do menor trabalhador, que foi sempre e será pequeno jornaleiro. A lei afirma que, nas localidades que ainda existir instituição oficial destinada ao amparo desses menores jornaleiros, os mesmos poderão trabalhar desde que protegidos por esta. Contudo, tais instituições já são raríssimas no Brasil, o que nos obriga a adaptar tal vedação ao texto social, considerando o trabalho permitido e se tratando de empresa que cumpra as normas de proteção ao trabalho do menor sob a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Em qualquer lugar em que se verifique a comercialização de bebidas alcoólicas, é vedado o trabalho do menor. Cuidado, bares da vida, botequeiros, que é onde é servido bebidas, mesas de bilhares e sinucas. Artigo 406. O juiz da infância e da juventude poderá autorizar ao menor o trabalho, a que se refere às letras A e B do parágrafo 3º do artigo 405. O inciso 1, desde que a representação tenha o quê? Fim educativo, ou que, ou peça de que participe e não possa ser prejudicial à sua formação moral. Inciso 2, desde que certifique ser a ocupação do menor indispensável à própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmãos, e não advir nenhum prejuízo à sua formação moral. Não há como caracterizar a interferência de um juiz da infância e da juventude